Bem, amigos do Ação Brasil, e nesse nono encontro de presidentes, eu tenho o prazer de receber no programa o professor Cláudio Gonçalves Couto, cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, que apresentará nesse nono encontro a palestra Cenário Político para 2011. Professor, prazer em tê-lo aqui no Ação Brasil e no Brasil em Foco. O prazer é meu, Clóvis, é bom estar aqui com você. Professor, eu gostaria que o senhor contasse para o telespectador do Ação Brasil e do Brasil em Foco qual é o cenário político para 2011. Eu creio que o cenário, basicamente, é um cenário de continuidade em relação àquilo que vimos até agora. Afinal de contas, a presidenta eleita é uma escolha pessoal praticamente do presidente, alguém da sua estrita confiança, dirigiu esse governo durante aproximadamente 6 anos e esteve na equipe governamental desde o começo do primeiro governo Lula. Então, é muito difícil imaginar que venham grandes transformações por aí. O que nós devemos ter são os ajustes normais na medida em que o tempo passa. Tranquilidade do mercado financeiro passa por esse novo cenário? Eu creio que sim, eu creio que na realidade a gente tem um cenário hoje muito diferente daquele que verificamos, por exemplo, quando Lula ganhou a eleição da primeira vez. Naquele momento havia um grande receio do que o PT pudesse fazer chegando ao governo, do que o próprio Lula pudesse fazer chegando ao governo, e eu creio que se olhava muito pouco por aquilo que eram as experiências reais do PT no governo no plano subnacional, em estados, em municípios. Quando a gente olhava para aquelas experiências, via que na realidade não havia nada tão excepcional, né, que o PT governava de uma maneira muito parecida com outros partidos, pelo menos no que se refere à área fiscal, à área econômica das administrações. E de fato foi isso que se concretizou também no plano federal, nada muito diferente do esperado. A volta da CPMF ou um imposto equivalente assusta o empresariado brasileiro? Eu creio que assusta em parte, né? A gente já conviveu com a CPMF, ela é um problema, pode-se dizer assim, mas não chega a ser um imenso problema, né? Na verdade, nós não vamos ter uma grande perturbação da economia com a aprovação da CPMF. O que há, evidentemente, é um aumento da carga tributária, que já é muito elevada, né? Num cenário que não se aponta para nenhum tipo de redução, e é muito desalentador que um governo comece com esse tipo de proposta. Ainda por cima, uma proposta que, na realidade, tem o apoio, inclusive, de alguns governadores, né? Que percebem aí uma chance de receberem mais recursos para a área de saúde nas transferências que faz o governo federal. Os acordos que foram feitos com outros partidos agora cobrarão reposição da presidenta eleita. Isso não pode causar uma instabilidade? Isso, na verdade, é o padrão brasileiro, né? Se nós voltarmos, por exemplo, ao governo Fernando Henrique, nós tínhamos ali uma coalizão de partidos, de 5 ou 6 partidos, que chegava a 75% do Congresso, né? Tanto na Câmara como no Senado. Agora nós não vamos ter um cenário muito diferente disso, né? Algo em torno dos 74% no Senado, até mais do que isso na Câmara, quase 80% dos votos na Câmara, com vários partidos, a gente vai ter muito mais do que os 5, 6 partidos que teve Fernando Henrique, porque o sistema multiplicou o número de partidos de lá para cá, pelo menos partidos importantes para negociar. Esse é o padrão. Não é à toa que a gente chama o presidencialismo brasileiro de um presidencialismo de coalizão. Diria que talvez seja o fator da estabilidade e não da instabilidade. Professor, mas esse apoio maciço da nova presidenta eleita também não é preocupante? Olha, eu creio que não, porque se a gente olha a composição dos partidos, nós temos partidos de tipo, de matiz muito diferente. Nós temos ali um núcleo duro que se reúne em torno do PT, né, que junta o PSB, o PDT, o PCdoB, e que juntos eles vão ter alguma coisa em torno dos 30%, um pouco mais do que os 35% das duas casas do Congresso. O resto dos partidos que vão ser importantes para aprovar políticas, né, que vão requerer inclusive 60% dos votos para se aprovar emendas à Constituição, e no Brasil todos os governos emendam muito a Constituição, então é necessário fazer essa conta, são partidos de um modo geral, partidos do campo conservador, né, ou partidos de centro. Então qualquer pretensão de maior radicalidade do governo, de mudanças muito profundas, eu diria que elas tenderiam a ser brecadas por esses partidos do campo conservador. Que se por um lado fazem exigências muito grandes do ponto de vista da distribuição de cargos, da alocação de verbas para suas bases, eles são também partidos que moderam o sistema. Então não creio que a gente, de novo, também no campo das alianças políticas, vai haver um cenário muito diferente do que vimos nem nos últimos 8 anos, eu diria nos últimos 16 anos. Pré-sal, qual é a importância dentro desse novo cenário que está sendo projetado para 2011 e para o futuro? Aí a gente tem um espaço para algum tipo de turbulência. Né? E por que algum tipo de turbulência? Porque a gente já viu, né, durante esse último ano de governo Lula, discussões muito acaloradas em torno do pré-sal. É um volume muito grande de recursos. Ao se discutir a distribuição desses recursos, se colocou em pauta a distribuição dos recursos do petróleo de um modo geral.
Isso opõe estados da federação, os estados produtores, os estados não produtores, estados que inclusive às vezes são governados pelos mesmos partidos, mas que se digladiam em torno dessa questão. E eu diria que existe aí um potencial muito grande de conflito, não ao ponto de criar uma estabilidade política generalizada, né, mas de talvez gerar algumas escaramuças e gerar talvez um mal-estar, né, na relação do governo com o Congresso e do governo com alguns governadores. Esse é o ponto, vamos dizer, importante do que se refere às negociações políticas. Agora, existe um cenário também positivo, quando se pensa no pré-sal, em termos de recursos para investimentos. A gente sabe que no Brasil o governo investe uma proporção muito pequena do PIB, se comparado a outros países do mundo, e seria possível, com recursos do pré-sal, aumentar um pouquinho esse investimento, ainda por cima, nos próximos anos, em que nós temos aí uma série de gargalos que precisam ser resolvidos. Nós temos problemas de transporte, problemas de infraestrutura de modo geral, teremos aí a Copa do Mundo e as Olimpíadas, isso vai pressionar ainda mais, por exemplo, os aeroportos. Então, os recursos do pré-sal podem ser recursos importantes para que o governo invista mais fortemente na área de investimentos públicos e consiga, com isso, superar alguns dos gargalos para o nosso desenvolvimento. Professor, o fato da presidenta eleita Dilma ter sido convidada para participar do G20 oficialmente é um sinal que o presidente Lula abriu fronteiras para o comércio exterior? Eu creio que, na realidade, o presidente Lula abriu fronteiras no cenário internacional do modo geral, né? Teve uma política também muito ativa de expansão de mercados, né? Inclusive a aproximação com os países africanos, com países asiáticos, teve esse objetivo, de certa forma, expandir para além daqueles que já são nossos parceiros tradicionais, no caso da Europa, Estados Unidos e alguns países da Ásia, né? Expandiu para outros setores, são mercados ainda pequenos, mas mercados que estão em expansão. E se nós não ocuparmos, os outros ocuparão. A China, por exemplo, vem ocupando o espaço africano de maneira avassaladora. Então me parece que o presidente Lula teve um papel importante nesse cenário. Levar Dilma até lá, e o próprio G20 é, em certa medida, uma construção também do Brasil, né, que criou ali um espaço para negociações mais efetivas entre grandes países do mundo. Levar a presidente Dilma até lá é apresentá-la aos chefes de Estado e aos chefes de governo no plano internacional e tentar transferir para ela um pouco do prestígio que o presidente Lula amealhou no cenário internacional nesse período, né? Fez isso na eleição, né, transferindo votos para ela, e está tentando fazer também no cenário internacional, de alguma forma facilitando, né, essa inserção na presidenta eleita dentro desse espaço de negociação. Agora, não podemos esperar para o próximo governo o mesmo estilo, né, que tivemos durante os anos Lula. Afinal de contas, o presidente Lula é um líder de tipo carismático, é alguém com grande capacidade de comunicação, não é exatamente o perfil da presidente eleita. Talvez tenhamos um papel mais avantajado durante o próximo governo daqueles que são os profissionais da área de diplomacia e de negociações internacionais. Acredito que eles vão voltar a ganhar proeminência, como tiveram, por exemplo, durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Falando no presidente Lula, primeiro operário a assumir a presidência do Brasil, elege a sua sucessora desconhecida do grande público brasileiro. O presidente é um predestinado? Olha, o presidente Lula é um líder carismático, inegavelmente, né? Desde do seu surgimento como líder sindical, já ficava muito claro esse papel de Lula como uma liderança carismática. Ao mesmo tempo, é alguém que é líder de um partido que é muito forte, como partido, como organização. Então a gente tem uma situação curiosa, que não é aquele líder carismático que é maior que o próprio partido, que o partido é quase que uma propriedade sua, mas é a principal liderança desse tipo de organização. Acho que isso foi importante no processo eleitoral de 2010, né, que levou Dilma à presidência, deverá ser importante durante o seu governo. Agora, eu diria que Lula muito provavelmente não vai botar o pijama, né? Deveremos ter aí o presidente Lula aparecendo na cena política de alguma forma pelos próximos 4 anos. Acho que não interferindo no governo. Também é bom lembrar, e quando a gente observa esses 8 anos aí de trajetória governamental, que o presidente Lula é uma figura muito descentralizadora, ele não é um grande centralizador, então é difícil imaginar que irá interferir cotidianamente no próximo governo, mas vai participar da política, não há dúvida.